Hoje estamos terminando esse capítulo 9 da Epístola aos Romanos. Que capítulo fantástico, que capítulo maravilhoso. Quando a gente vai, parece cada versículo como se fosse uma gema preciosa, uma verdadeira joia, explicando o plano da salvação de uma maneira inacreditável, irmãos, né? A soberania de Deus, a eleição de Deus. Isso que o apóstolo Paulo, nenhuma mente teria condição de revelar isso para nós. Nenhuma mente humana teria condição de escrever o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Ele escreveu por pura inspiração divina. Então vamos terminar juntos. O título da mensagem é Rocha de Escândalo, né? Vamos ver aqui o verso 30, que diz o Romanos capítulo 9 para a gente. Diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Olha que coisa incrível. Que diremos, pois? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, chega a uma conclusão. Os gentios, né, na sua época, não buscavam a justiça de Deus, não estavam interessados em Deus, não tinham assim vontade de conhecer a Deus e alcançaram a justiça de Deus. Isso é uma declaração extremamente polêmica, né? Essencialmente polêmica. Porque, olha só, a coisa mais triste que as escrituras sagradas nos falam é quando ela analisa a humanidade sem Deus. Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, mostra como o ser humano chegou numa vida extremamente corrupta, extremamente pecaminosa. E ignoravam completamente, devido ao pecado, por serem escravos do pecado, o que era se reconciliar com Deus, né? Estavam mortos nos seus delitos e pecados, como diz a carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Não tinham o menor interesse em ser pessoas justas e retas, e o nosso Deus, a Bíblia fala que habita num trono de retidão e justiça. Pois bem, olha que espanto o apóstolo Paulo está chegando à conclusão. Essas pessoas que não estavam interessadas em buscar a justiça alcançaram a justiça. E não só alcançaram, agarraram a justiça de Deus, tomaram posse da justiça de Deus de forma ávida. Simplesmente uma justiça que vem por meio da fé. Olha só, irmãos, eles ouviram a pregação da palavra de Deus, tomaram conhecimento do plano da salvação de Deus em Cristo Jesus e abraçaram esse plano para suas vidas de forma ávida. Reparem, se você tiver curiosidade, ver lá no livro de Atos, no capítulo 13, o discurso que o apóstolo Paulo faz na sinagoga de Antioquia da Psídia, ficar na região da Turquia hoje em dia. Ele faz, na sua primeira viagem missionária, né, quando ele começa a explicar na sinagoga para os judeus o plano da salvação, os judeus se rebelam, não aceitam aquilo. O apóstolo Paulo sacode o pó das suas roupas e faz uma declaração fantástica. Ele fala: de agora em diante irei para os gentios. E os gentios que estavam na sinagoga, ao ouvirem isso, se alegraram, passaram a glorificar a Deus. É uma reação tão linda, tão fantástica, que me lembra aquela reação da mulher Sírio-Fenícia, né? Uma gentia que vai gritando atrás de Jesus, Jesus querendo descansar, no momento que ele estava cansado, pedindo para Jesus libertar sua filha que estava demoniada. Jesus diz para ela: olha, eu não posso tirar o pão das crianças, do povo judeu, né? E dá-lo para os... É traduzido como cachorrinhos, mas é goim. Goim significa gentios, né? E dá-lo para os gentios. Mas ele fala: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus fica tão impactado com a palavra daquela mulher que fala: grande é a tua fé, mulher. Fica perplexo. Perplexo, porque ele esperava que essa reação viesse dos judeus, que se consideravam o povo de Deus. E cumpriu a palavra que o próprio Cristo, na sua glória, ele, com o seu corpo de glória, aparece para Ananias, né, lá na cidade de Damasco, e manda Ananias ir atrás do apóstolo Paulo
que estava cego durante 3 dias, depois da visão do Cristo glorificado, e ele fala, Ananias fala, mas Senhor, esse homem está perseguindo a igreja. Vai lá, porque ele é um instrumento reservado para mim, para levar o evangelho para os gentios. E ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. Olha, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo está perplexo, dizendo, o que vou dizer? Os judeus que sempre esperavam pelo Messias, que buscavam o Messias, que queriam atrás do Messias, o Messias chega, eles crucificam o Messias, rejeitam o Messias. Agora olha só o verso 31, o que ele fala. Ele diz assim, que diremos, os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram uma justiça que vem pela fé. Mas Israel, que buscava uma lei de justiça, não alcançou. Os judeus achavam que pela plena obediência à lei, eles seriam justificados por Deus, seriam abraçados por Deus. E Paulo está gemendo no seu coração. Está gemendo porque ele queria que Israel estivesse dentro da igreja, que Israel tivesse abraçado o evangelho. Então, a conclusão que ele chega, eles que perseguiam tanto a justiça pela lei, não conseguiram. Não conseguiram. Porque eles achavam que estavam agradando a Deus. E não estavam. Não estavam. Então faziam obras, criavam regras, tem mais de 600 regras que o judeu observa, um judeu ortodoxo observa durante todo o dia, até os dias de hoje, né? Achando que agrada a Deus, mas Tiago fala no capítulo 2, no verso 10, que se você pisar na bola num item, você pisou na lei toda. Que não existe ser humano capaz de cumprir com 100% de perfeição as exigências da lei. Nenhum ser humano teria condições, e Deus sabe disso. E por isso Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho morreu na cruz, exatamente para poder enviar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude a cumprir as leis de Deus. Os judeus não conseguiram alcançar a meta da vida deles, né? E os gentios, que eram considerados pagãos, sem alma, e os judeus se consideravam retos, corretos, os gentios estavam desamparados, né? O que acontece? Eles agora obtiveram a justificação de Deus. O apóstolo Paulo fala, será que a palavra de Deus falhou em relação aos judeus? Não. Por isso que ele justifica nesse capítulo 9, dizendo que nem todos o que se diz judeu é judeu. E nós fizemos aquele paralelo, nem todo aquele que se diz cristão é cristão. O verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que o Espírito Santo está transformando o seu coração. Mas olha só, irmãos, Mateus capítulo 8, o nosso Senhor Jesus Cristo já dizia, olha, para os judeus, muitos vão sentar na mesa de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vocês que se acham do reino vão ser lançados fora. Jesus falou isso de forma muito clara, mas vamos continuar. Verso 32 e 33. Ele fala assim, ele cita uma parte da Escritura Sagrada que está, deixa eu até dar uma conferida rápida aqui, irmãos, que está em Isaías capítulo 10, verso 22 e 23. Olha o que ele fala no verso 32 e 33. Por que os judeus não conseguiram? Porque não a buscava pela fé, mas buscava por meio de obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, o título da nossa mensagem, né? E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Olha só, irmãos, isso que ele está falando está em Isaías capítulo 10. Jesus mesmo falava, eu sou a rocha pela qual vou construir a minha igreja. E falou isso também, citando essa passagem de Isaías para os fariseus e saduceus. Vocês estão tropeçando na pedra de escândalo. O apóstolo Pedro vai falar, repetir isso várias vezes na sua carta.
A rocha, ela começa a ser citada na Bíblia naquela visão do rei Nabucodonosor, onde viu uma rocha que não foi cortada por mãos humanas e destruiu aqueles impérios todos, e o profeta Daniel diz que essa rocha ia crescer, é o reino de Deus que jamais terá fim. É um reino que ficará com a volta de Jesus Cristo. Então, o que Jesus está falando? Vocês buscavam tanto, a rocha estava ali, na frente de vocês, Jesus estava ali, o Messias na frente de vocês, e vocês o recusaram, tropeçaram na rocha de escândalo. É exatamente isso que ele está falando. Ele está falando, por quê? Porque não foi pela fé em Cristo. Vocês quiseram fazer por meio de obras, e a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. A fé não salva a gente. A fé é consequência da ação da palavra de Deus em nós. Romanos 10 diz que vocês desprezaram a palavra do Cristo, por isso que não tiveram fé. Jesus falava, Jesus pregava, e os judeus se opunham a ele. Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Então, Romanos está trazendo tudo isso, né? Que Deus já sabia disso e por isso ele promoveu a eleição do seu povo, tanto de judeus quanto de gentios, remanescentes de judeus, remanescentes de gentios, para formar o seu povo, né? A rejeição ao evangelho de Jesus Cristo, irmão, leva à perdição eterna para o gentio e para os judeus. Isso é um ponto pacífico. Então, o ponto crucial disso tudo que nós precisamos entender é que nós somos responsáveis se rejeitarmos. Se nós rejeitarmos o Evangelho, nós somos responsáveis por isso. Não somos responsáveis por Deus nos aceitar, que é uma obra da graça salvadora dele. Mas rejeitar aquilo que ele está oferecendo de graça para nós é nossa responsabilidade. E iremos pagar o preço por isso. Então, repara só, irmãos. A outra conclusão, os judeus rejeitaram a Cristo. Rejeitaram de forma explícita e são responsáveis por isso. E ao rejeitar, ele se coloca debaixo da ira de Deus. Lembra na Torá, no Pentateuco, tem uma passagem muito interessante, que se no arraial dos judeus, na cidade, qualquer cidade, os anciãos encontrassem uma pessoa morta fora do arraial, eles tinham que investigar o que houve. Se depois de apurar todas as causas e viu que aqueles não descobriram o assassino, o que eles vão fazer? Eles pegavam uma bacia d'água, lavavam as mãos e diziam: estou limpo do sangue desse homem. Não caia nenhuma maldição sobre mim. Não caia a ira de Deus sobre nós. Está lá na Bíblia. Está lá na Torá. O que Pilatos faz isso em Mateus 27? Pilatos pega a bacia e fala: ó, eu quero libertar a Jesus, a quem vocês chamam Cristo. Mas eu estou dando a opção: Barrabás ou Cristo? E eles escolheram Barrabás. E a esse aqui? E a esse inocente? Pilatos fala: esse inocente, o que eu faço? Crucifica. A multidão gritava: crucifica. Mas o que ele fez? Pilatos falou: ele é inocente. Aí sabe o que o povo diz? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Eles ligaram no céu uma palavra de maldição sobre a vida deles. E está aí a história. A história para provar como o povo judeu vem sendo perseguido e sofrendo durante muitos anos. Lembre-se, os judeus não mataram Cristo, os romanos não mataram Jesus. Quem matou Jesus foi Deus. Foi Deus que matou Jesus, Deus Pai que lançou sobre ele toda a nossa morte para que a gente vivesse a nossa vida. Judeus e romanos foram veículos para que isso acontecesse. Por isso, qualquer acusação contra os judeus é mentirosa, é diabólica. Mas eles fizeram uma escolha que trouxe consequências horríveis para ele. Reparem, eles são responsáveis sobre isso. O coração deles endureceu. Lembra naquela passagem que Moisés vai várias vezes
tentar convencer o faraó para libertar o povo, e Deus lançando uma praga atrás da outra, diz que o coração do faraó ficava cada vez mais duro. Preste atenção, o nosso coração é assim. O nosso coração já é mau, já é duro por natureza. O pecado fez isso. Tá? Adão fez isso. A partir de Adão, o ser humano fez isso. Mas é a graça de Deus que vem sobre nós, que faz a gente ouvir o Evangelho. E ao ouvir o Evangelho, a gente tem a consciência que somos pecadores e entregamos a vida a Cristo. A graça mostra para a gente o nosso coração duro, que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Romanos 9 tratou, nesses encontros todos que nós estamos falando sobre esse capítulo lindo, de dois temas: a eleição de Deus e a responsabilidade do homem em aceitar a salvação ou não. Então a pergunta que não quer calar, a gente pode se perguntar: por que eu fui salvo? Por que eu aceitei? Deus me escolheu? Deus me escolheu. Por quê? Por que ele escolheu? Né? Por que escolhe aquele que estava perdido? A graça foi oferecida a todos. Jesus morreu por todos, não foi só para os eleitos. Nós já explicamos isso aqui. Mas as pessoas têm o livre-arbítrio de rejeitar a salvação de forma deliberada. Então, afirmar, como alguns ultracalvinistas afirmam, que Cristo morreu para os eleitos, isso não é verdadeiro, porque segundo Coríntios capítulo 5 diz que ele morreu por todos, mas o homem é responsável pelos seus atos. Ele não pode salvar a si mesmo, ele pode fazer 1000 obras maravilhosas, mas isso não salva. Jesus mesmo fala que é impossível aos homens serem salvos, mas Deus dá o dom da fé para que você se aproprie dela e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai e vai vir para reinar para sempre. Quando os judeus estavam numa posição superior em relação aos gentios? Sim, estavam. Eles tinham os oráculos, eles tinham os profetas, eles tinham a lei, e o próprio apóstolo Paulo se orgulhava muito de ser judeu, né? Mas Deus não está nem aí para esse negócio de raça pura, irmão, de arianismo. Deus não está aí para a cor da sua pele, Deus não se importa, Deus não se importa com o dinheiro que você tem, com a sua posição. Você veio nu para esse mundo, você vai voltar nu quando você morrer. Nós não vamos levar nada desse mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é o ser humano. Então Deus chama, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele chama os fracos, os desprezados, os que não são de nobre nascimento, para que nenhum ser humano se glorie diante dele. Então, reparem, a mensagem do Antigo Testamento mostra que os judeus, ao longo da sua história, diversas vezes rejeitaram a Deus por séculos. Por séculos. Deus intervia na história, Deus os livrava, e Deus foi poupando os seus eleitos, poupando o seu remanescente. Deus os honrou. E a maior honra que Deus fez ao povo judeu foi fazer que o seu filho nascesse numa família judaica, fosse judeu de nascimento. Yeshua, Jesus Cristo era judeu quando nasceu. Ele se sujeitou deliberadamente à lei de Deus. A sua pregação, os seus milagres, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, qual foi o efeito que teve sobre os judeus? Eles abraçaram o Evangelho, eles amoleceu o coração deles, poucos foram convertidos. A igreja nasceu no meio do judaísmo, a igreja nasceu no meio dos judeus, poucos judeus que aceitaram a Cristo foi formando a igreja primitiva. Mas a grande maioria teve o coração amolecido, a grande maioria louvou o Messias, não, ficavam furiosos. Jesus na cruz, recebendo aquele monte de impropérios, ódios, xingamentos. Antes disso, sofreu espancamentos, foi submetido a julgamento ilegal no Sinédrio. Então, a conduta do povo judeu em relação ao Cristo foi igual à conduta do faraó em relação ao povo judeu no Egito. Endureceram os seus corações
na cruz, viram o véu ser rasgado, viram um terremoto, viram os mortos saindo das covas, andando na cidade, e mesmo assim não creram. Nós não somos melhores do que eles, irmãos. Se nós fomos chamados para estarmos com Cristo, foi exclusivamente pela graça de Deus. É um grande mistério. Um grande mistério. Deus escolheu os loucos desse mundo para envergonhar os sábios. Então, irmão, Mateus capítulo 21, Atos capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 2 é falado, eles tropeçaram na rocha, que era Jesus. A rocha escandalizou eles. Como aquele homem na cruz, crucificado como um criminoso, pode ser o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus, o mesmo Yahvé? Não acreditamos nisso. É loucura de Deus. A loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Pedra de tropeço. Então, duas atitudes estão diante de nós, na conclusão desse capítulo. Se eu creio em Cristo, creio na obra salvadora, eu tenho conforto. Eu me coloco num lugar seguro. Se eu não creio, irmãos, eu estou reservado para uma vergonha eterna. Dor, peso eterno da condenação. Por quê? Porque eu estou tropeçando na rocha de escândalo. Deus não mudou o seu plano porque os judeus tropeçaram. Não mudou. A cruz foi planejada antes da humanidade ser criada. Antes de Deus falar haja luz, como está no Gênesis, ele falou haja cruz. O sangue de Cristo foi derramado para evitar que a vida fosse dizimada quando Adão pecou. Quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, a vida ia deixar de existir. Mas o sangue de Cristo derramado antes garantiu a vida. Ele é a pedra, ele é a rocha. Por isso que o apóstolo está juntando aqui para a gente Isaías capítulo 8, do 3 a 16, e Isaías capítulo 28, 16. Então, quando eu ouço a palavra e essa palavra produz fé, o meu coração se alegra, o meu coração vibra, o meu coração fica eternamente grato por o que Deus está fazendo por mim, é o primeiro sinal da escolha. E Deus pregou. E essa pregação entrou dentro de mim. O Espírito Santo transformou isso em salvação. Eu e você não somos mais um homem natural. Tornamos-nos homens espirituais, guiados pelo Espírito Santo. Tá? Pela graça sois salvos. Então, Jesus continua, infelizmente, ainda nesse mundo, sendo rocha de escândalo. Repare quantas religiões tem no mundo. Muitas maiores até que o cristianismo, né? Quantas pessoas que não querem saber do Cristo? Não tem problema, irmão. Os judeus, na sua época, queriam um Messias guerreiro que destruísse o Império Romano. Aparece um galileu, que nunca estudou na escola dos rabinos, filho de carpinteiro, e falou, eu sou Deus. Eu sou o que sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu e o Pai somos um. Ensinava com autoridade, expulsava os demônios, alimentava multidões com pães. Queriam até fazer ele rei por causa disso. Os seus próprios irmãos não criam nele, só foram crer depois da ressurreição. Por quê? Por causa da cruz. A cruz é um escândalo, irmãos. A tragédia dos judeus e dos que rejeitam, estou botando no presente, o verbo no presente, e aqueles que rejeitam a mensagem do Cristo, faz tropeçar na rocha de escândalo, que é o próprio Jesus. Jesus foi uma oferta pelo pecado. É aquilo que João Batista, quando viu Jesus, deu aquele grito, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele bebeu, irmãos. Nós estamos na Semana Santa. Sexta-feira Santa, nós vamos estar ali vendo que ele bebeu a última gota do cálice da ira de Deus. Morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. A cruz foi um lugar de fracasso. A cruz foi um lugar de zombaria. Desça da cruz e quereremos de ti.
Chame por Elias para ver Deus te salvar. Mas a verdadeira mensagem da cruz é que o fim da lei é Cristo. Cristo, ele veio para servir a humanidade e dar a sua vida como resgate. Estamos nesse período da Semana Santa. Que presente maravilhoso! A rocha de escândalo não é mais escândalo para nós. Ela é a rocha da nossa salvação. Acabamos esse capítulo, irmãos. Mensagem de número 65 de Romanos. Acabamos. E eu, o tempo todo, não paro de me surpreender com esse tesouro que é essa epístola. Que você também se surpreenda. Que você entregue a sua vida a Jesus enquanto é tempo, irmãos. Enquanto é tempo. Um grande abraço para você. Se a gente não se vê nesse período, uma Páscoa maravilhosa para você. Que Deus entre na sua família, resgate seus filhos e traga a alegria da salvação para toda a sua casa. Amém? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo encontro, se Deus assim permitir. Fica com Deus, irmão. Até a próxima.